Sejam Bom, bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos terminando o livro Tramas do Destino, hoje é o último capítulo. Esse livro é o terceiro da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes espíritas da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones, para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e do nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e seu auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar aqui, começar o final, né? Último capítulo, não tem lá muitas novidades, mas tem, né, o final do planejamento. Eu vou ligar aqui já o resumo. Hoje nós vamos ter um pedacinho do vídeo também do Arthur Valadares aqui para enriquecer nosso estudo. Então vamos começar. Estudo 18, então nós temos 30 capítulos em 18 estudos, estão vendo? Estudo 18, capítulo 30, Novos Rumos. O tempo se encarregou de diminuir a dor da saudade de Elisandra, embora não conseguisse apagar das mentes dos familiares as recordações queridas. A família prosseguia na obediente labuta da edificação do bem, sustentando os compromissos da assistência fraternal a que se afeiçoou. Transcorridos alguns meses após o matrimônio de Gilberto e Tamires, fomos convocados, está falando o Miranda, né? Fomos convocados pelo irmão Natércio para acompanhar o programa de resgates que iniciaria uma nova configuração dentro de um esquema previamente elaborado. Em reunião realizada em nosso plano, os cônjuges foram trazidos em desdobramento parcial pelo sono, a fim de tomarem conhecimento das tarefas futuras. O labor, que transcorreu no Centro Espírita Francisco Xavier, contou com a participação dos trabalhadores desencarnados e encarnados daquela casa cristã. Os genitores de Tamires também foram convocados, estando presentes os Ferguson, Cândido, Dr. Armando e Epifânio, que acompanharam por largo tempo as colocações kármicas das personagens envolvidas na trama dos destinos, que é o nome do livro, né? Volta e meia ele bota o nome do livro assim, de passando texto. Os convidados que conservaram esses convidados que conservaram regular lucidez, em se considerando o estágio evolutivo de cada um, experimentavam júbilos decorrentes das surpresas agradáveis, comentando encontrarem-se às vésperas de acontecimentos ditosos. Sabiam-se reunidos por impositivo de superior vontade, e diante do amorável Natércio, sentiam-se guardados por verdadeiro anjo da caridade. Com inflexão de voz inesquecível, o mensageiro da luz deu início à reunião. Reunião no plano espiritual, né? Estão lembrando? Irmãos queridos, que nos abençoe o Senhor. Estamos aqui reunidos por mercê do Pai, objetivando cometimentos futuros que nos dizem respeito desde agora e com os quais nos solidarizamos, perseguindo as metas superiores da vida. Vertem do nosso pretérito as realizações que produzimos e se esculpem em nosso espírito, constituindo-nos agasalho ou desvalimento, benefício ou desonra. Revivem em nós, sob circunstâncias próprias, fatos e acontecimentos com que nos acompliciamos, chamando-nos a atenção para os resultados felizes ou desditosos que somos obrigados a defrontar e atender. A roda das vidas sucessivas
traz-nos de volta o que ficou para trás, em carência ou fartura, como efeito natural da marcha empreendida. Não sendo a vida mais do que uma sucessão de experiências no corpo e fora dele, formando um todo harmônico a impelir-nos para a frente, é compreensível que, numa existência, regularizemos o que noutra defraudamos. O tempo, na sua contínua romagem, é um constante presente. Valorizando o presente e atuando com equilíbrio, formaremos bases pretéritas e agiremos com posterior segurança, vivendo um hoje perene. De qualquer forma, valorizando ou desperdiçando a oportunidade, o carro da reencarnação nos convoca a responder pela aplicação das horas, nos acontecimentos que sempre nos alcançam, infalivelmente. O expositor silenciou, citou circunstantes atentos, deu prosseguimento, continuando esclarecedor. Na terça, nenhuma ocorrência imprevista a suceder-nos pela romagem ascensional. Bem informou Jesus. Quanto a nós, até os cabelos das vossas, quanto a vós, né? Quanto a vós, até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Numa demonstração eloquente de que tudo se encontra programado num esquema de equilíbrio e sabedoria transcendente. Aí ficou bem claro qual o sentido dessa frase, né? Que a gente fala, Deus sabe quantos cabelos estão contados. É porque, na verdade, é porque tudo se encontra programado num esquema de equilíbrio e sabedoria transcendente. Nossas atitudes, todavia, alteram os quadros das ocorrências a que estamos submetidos, apressando ou retardando a nossa marcha, consoante a direção que imprimimos ao comportamento pessoal. Isso aí reforça até aquela historinha que a gente viu no último capítulo, né? Sobre aquele saturnino, da história do dedo dele, porque ele fala, nossas atitudes alternam os quadros das ocorrências. Fala-se muito que a Terra está invadida pelo caos e que a anarquia comanda governos e povos interessados nas questões da prepotência com que fomentam a miséria moral, geratriz de todas as outras, e que o monstro da guerra é uma constante nos seus diversos quadrantes. Vocês veem que esse livro já deve ter um tempo praticamente, se a gente contar, acho que tem 50 anos já, e já naquela época já falavam já sobre isso aí, né? O Miranda já trazia, e o Lattes trazendo a visão de como estava, né, o mundo. A Terra tá um caos. A gente fala isso até hoje. Tem gente que fala isso toda hora hoje, mas já desde aquela época já era falado. Os quadros que se apresentam são, em verdade, deprimentes e apavoradores. Tudo, porém, porque a meridiana luz do Cristo parece submetida às densas nuvens dos interesses ardilosos, subservientes à indignidade e à violência. Que temos feito do valioso patrimônio da fé? Qual a nossa real posição perante a vida? Quais os esforços que envidamos para modificar a situação vigente? Isso é o Natés perguntando para todo mundo, inclusive para nós, né? Depois nós vamos comentar isso. Quando convidados à tarefa do bem e da concórdia, desculpamo-nos sob a alegação cômoda de que nada ou quase nada representamos. No entanto, comprazemos-nos em engrossar as fileiras da ociosidade, senão do utilitarismo, da exploração, do servilismo. Todos somos responsáveis por tudo. Possuímos valores expressivos que devemos investir no esforço de modificar as atuais estruturas, apressando a técnica da vivência do cristianismo, ainda intacta no Evangelho, com que vitalizaremos as aspirações e esforços de enobrecimento para um mundo melhor de amanhã. Todo e qualquer contributo, sacrifício e abnegação, cota mínima de que possamos dispor, possui significação representativa. Então, qualquer cota mínima nossa de ajuda de alguma maneira, né, que ele fala contributo, sacrificação e abnegação, tem uma significação muito grande. Nesse empreendimento, ninguém pode se dispensar de produzir e colaborar. Jesus, meus irmãos, não é o símbolo estático do homem vencido, porém, uma representação dinâmica do herói vitorioso em todas as frentes de batalha. Segui-lo é a honra que nos devemos disputar, entesourando na alma as suas fortunas e trasladando-o
pela nossa vivência atuante do passado evangélico para este momento de transformações e violentos acontecimentos históricos. Parar na carreira desenfreada, a fim de meditar em torno dos objetivos elevados, é tarefa que ninguém consegue desprezar sem lhe sofrer os ônus. A onda volumosa das inquietações vai colhendo os desatentos e conduzindo-os desastradamente, arrojando-os, por fim, destroçados nas praias das frustrações e dos desencantos amargos. Que ele está falando basicamente para quem só pensa em dinheiro e trabalhar e ter que fazer, que tem que comprar e tem que ter, tem que ter. Ele está colocando direto aqui essa onda de inquietação, né? Que foi piorando, que nessa época ainda era há 50 anos atrás, quando era bem mais tranquilo, mais brando, né? De uns tempos para cá, isso se intensificou muito. Estamos convidados a resistir, erguendo barreiras morais ante os descalabros do momento. Não nos é lícito ser coniventes com o que vai de encontro à nossa bendita convicção, somente porque está na moda aderir às vacuidades e incorporar as alucinações ao nosso modo de ser e de viver. O fracasso ético de uma nação decorre do desajuste moral da sua família. Quando alguém cai, a humanidade tomba com ele. Se ergue, a sociedade se levanta nele. Por essa razão, o esforço pessoal é muito significativo, de valor inapreciável a benefício de todos. Seja nossa uma pequena colaboração de silêncio no tumulto e teremos a diminuída algazarra geral. Qualquer doação que vise a ordem e ao progresso deve ser considerada como de urgência. O Espiritismo, facultando-nos o descortino da razão, graças aos postulados que nos conscientizam dos deveres perante a vida, possui uma dinâmica que nos induz ao avanço e nos conduz à vitória sobre nós mesmos. Aprendemos que estamos sitiados exteriormente por inimigos violentos, embora a doutrina nos desperte para identificar em nós mesmos, no egoísmo, nas paixões criminosas, os piores adversários, os que jazem e atuam no nosso íntimo para o mundo exterior. Mais difíceis de ser combatidos, esses inimigos interiores são hábeis, mascarando-se, ocultando-se em justificativas bem urdidas, falsas. De muita importância, portanto, esse momento, todos os nossos momentos. Jesus vela acima das conjunções de dor e treva, paciente, aguardando por nossa decisão e integração definitiva nos rumos da verdade. Cada um pode converter-se em ponte para facultar ao amor atingir os que tombaram na outra borda e sofrem ali sem acesso aos cimos, por falta de uma ligação. Cada um de nós que possa, né, ajudar, é o que ele vai colocar agora, cada qual se convirta em irmão do próximo mais próximo, pensando em alçá-lo da queda em que se demora e sustentá-lo nos primeiros novos passos. Dependerá do desejo salutar de nossa parte, perseverar e manter os estados vigentes de relaxamento moral e social, ou modificar as paisagens terrenas, iniciando a empresa em nós mesmos, desde agora. Esses dias resultam dos dias passados, que se caracterizaram por uma sementeira infeliz. O futuro, no entanto, encontra-se aqui, a depender de nós todos e de cada um em particular. Não mais adiemos o instante da nossa libertação, nem nos consideremos incapazes de apressar a hora do progresso moral e da felicidade real na Terra. E à medida que o Natércio falava, aí o Miranda vai contar um quadro maravilhoso que estava se dando. Davam conta de que a sala fora revestida de uma substância especial, que irradiava as cores do arco-íris, estimulada pelas vibrações ambientes, surgindo em luz festões de rosas, graciosamente dispostos em forma de colunas florais, odorizando suavemente o recinto. O benfeitor assumira uma radiosa beleza que se exteriorizava, como a impregnarmos de desconhecida paz. Naquele momento mudou ali todo o visual, né? Aí na pausa que se fez natural, o Miranda fala que eles foram observando o círculo onde eles estavam, né? E percebeu, né? Ele se percebeu emocionado.
teledirigidos, todos, né? Teledirigidos pelo verbo conselheral, que se nos afigurava, constituído por ideoplastias que se materializavam mediante sutil complexo e mecanismos desconhecidos para o nosso entendimento. Então foram aparecendo formas, né, de endoplastia, várias, de repente, várias formas, cenas de tudo, que ele vai falar até que eles estão participando da cena, então deve ter aparecido algumas cenas materializando e que ele mesmo não entendia. Foi esse complexo mecanismo ele não entendia, desconhecido para ele. Ao tempo que o ouvíamos, retratava assim em nós o conteúdo da mensagem, tornando-os igualmente partícipes das cenas que se desenrolavam diante dos nossos olhos. Então, tudo que ele foi falando, foram aparecendo, né? Que ele falou, como foram aparecendo mais cenas, conteúdo da mensagem. Nesse instante, o venerável na Terra deu curso à palestra. A nossa meta a atingir hoje diz respeito aos novos rumos que deveremos dar, no caso, e fala mais recentemente a família Ferguson. Agora vamos aos comentários e referências. Primeiro comentário que foi feito, essas três perguntas que o Natex faz para eles e para nós, né? Primeira pergunta foi: que temos feito do valioso patrimônio da fé? E aí citaram o livro Plenitude, da Joana de Ângeles Condivaldo, que vai falar que a fé tudo pode, pois aciona inesperados mecanismos íntimos do homem, geradores de forças não utilizadas, modificando por completo a paisagem interna, depois externa do ser. A fé remove montanhas, assentou Jesus. Ela é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais. Então, está ligado diretamente ao nosso espírito. Essa possibilidade psíquica sempre está ligada ao espírito. Né? Quando se apresenta, a fé estimula a ação e vibra interiormente, gerando energias que vitalizam toda a máquina pela qual se movimenta. A outra pergunta foi: qual a nossa real posição perante a vida? E aí foi para a gente refletir: será que nós lembramos sempre que somos seres espirituais imortais? Ou ficamos vivendo a vida na matéria pensando na satisfação de nossos desejos? Perante todo conhecimento da doutrina espírita, com o esclarecimento dos livros que nós estamos estudando, tudo, o que nós estamos realizando? E a outra pergunta foi: quais os esforços que envidamos para modificar a situação vigente? O que nós estamos fazendo para valorizar nossa crença em relação ao mundo? Será que nós acreditamos na filosofia espírita, que nos ensina que a lei divina é de progresso, e nos esforçamos para nos tornar melhores? Será que a gente lembra disso, né? Que a filosofia espírita, essa é a nossa crença, então, assim, a gente está pensando nisso, estamos nos esforçando para tornar melhores? E aí ela comenta que o fato de, foi a Jussara que falou, e eu falo, o fato de somente buscarmos o conhecimento não vai nos levar a um ponto de chegada. Podemos até adquirir esses patrimônios intelectuais, mas se nós não os exercitarmos, vivenciarmos, não vamos conseguir realizar nosso progresso moral. E outro livrinho também que foi citado, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel com Chico, o texto 49, chama Saber e Fazer. Então, o primeiro versículo é: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É João, né, falando de Jesus, no capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima, através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados.
Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Aqui tem lá a sua paradinha, os comentários, e esse textinho foi o do Emmanuel, né, comentando esse textinho de João. Depois a gente continua. Vamos lá, o que vocês têm para comentar? Sobrani, é muito difícil, né? A gente tem, assim, essas informações todas à nossa disposição, né? E nós agora sabemos, né? Igual aquele vídeo lá do Amigos da Luz, que a menina responde para o amigo, ai, não está tudo bem, não, porque agora eu sei, porque ele emprestou o livro dos espíritos para ela, né? E aí ela, agora eu sei, né? Agora eu não posso mais ter desculpa para fazer as coisas que eu faço. Agora eu não posso mais fazer o que eu faço. Que a gente toma conhecimento, depois que a gente toma conhecimento das coisas, né? A gente já fica, já não dá mais para a gente dar desculpa, né? Então vai ficando cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo é um choque de realidade, né? Para que a gente realmente se modifique. Então, essa passagem que você leu tem tudo a ver mesmo. A gente precisa colocar em prática o quanto antes, porque o tempo está passando, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui na Terra, né? E, e é isso, a gente precisa se ligar. Eu estou falando para mim, tá? Eu estou falando para mim. Eu acho que todos nós temos, né, as nossas dificuldades, né, em alguma coisa, em algum relacionamento, enfim, e que a gente está lutando para vencer, né? A torcida é que a gente consiga vencer ainda nessa encarnação. Mas pelo fato da gente já estar ciente de que precisa mudar, a gente já deu um passo. Isso já é alguma coisa, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar parado. Ah, já fiz a minha parte, já dei um passo, agora o próximo passo é só na encarnação. Não vai rolar, né? Não vai rolar porque a gente já tomou conhecimento, a gente sabe que a gente também não pode estacionar, né? É isso aí. Também tem esse detalhe que ele fala aqui, as pessoas, tem muita gente que acha que eu quase não represento nada, o que eu fizer é pouca coisa, né? E ele deixa bem claro que todo mundo é convidado à tarefa do bem e da concórdia. Aí você fica se desculpando, que não é nada, mas aí ele deixa claro, nós todos somos responsáveis por tudo e devemos investir no esforço de modificar as atuais estruturas, seja, no caso, vivenciando o cristianismo. Então, ele fala: todo e qualquer contributo, sacrifício e abnegação, cota mínima que podemos dispor, possui significação representativa. É sacrifício para você ter que ir lá, eu vou sofrer, não é essa história, né? A gente sabe. O sacrifício aí é assim: você tirar uma hora que você tenha, você vai doar o seu tempo, né? A gente precisa doar dinheiro, nem matéria, nem nada. A gente vai se dedicar ao próximo para vivenciar o cristianismo. A ideia é a gente conseguir vivenciar aquilo num momento que a gente é bom. Eu só tenho uma hora por semana, 2 horas por semana, vai lá, posso ir. Eu desço aqui no lugarzinho qualquer, faço parte de qualquer trabalho assim, que faça o bem para o próximo. Então ele fala, isso cota mínima. Isso a gente não pode falar que não pode. Pode sim, que é na hora que ele comenta, né? Ninguém quer parar na carreira do dia a dia para meditar em torno dos objetivos elevados. Só para meditar, e na hora que você medita, você pensa, tem que fazer alguma coisa e tem que ir e fazer, né? Porque aí ele fala, perde muito tempo com o negócio de moda, né? Vai pensar, não, eu tenho que. Velha história, né? Tem que aproveitar a vida, e aí você cai na sua no ócio, né? Naquela canal que ele falou que na parte da ociosidade, e no caso, assim, por essa razão, ele coloca: o esforço pessoal é muito significativo. Seja uma pequena colaboração, até de silêncio no tumulto. Então, é justamente isso. A gente tem que buscar. A história que eu já comentei várias vezes aqui. Não é para esperar aparecer, vai lá e busca. Busca alguma coisa que você se identifique, que você goste. E hoje em dia olha, tem tantas ideias que a gente não consegue nem dar conta. Eu tenho uns sites, eu me lembro que tem um acho que é o Rio, que é, não sei se é Rio, é de Rio e é sobre voluntário. Não sei se é voluntário Rio. Só botar no Google, você colocar Rio voluntário, vai aparecer esse site. Ele tem uns
15 tipos de atividade, até para dar aula, para reforço para criança, tem tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Aí é escolher para cego e etc. Então, você clica ali, e aí tem coisa de 1 hora por semana, 2 horas, vai se dedicar a servir, porque só servindo, só se dedicando a outra pessoa que você começa a vivenciar o evangelho. Porque aí também a gente vai ter que lidar com outras pessoas, buscar pessoas às vezes complicadas, e aí você não está ajudando ninguém, eles estão ajudando a gente. O que a gente vai encontrar é isso que ela comenta, ele comenta ali, essa parte interna, nossos problemas, né, que a gente sempre fala, essas chagas no espírito, e que a gente começa a trabalhar. E aí vamos testar a nossa tolerância, a nossa amorosidade. A gente também, não tem paciência, vai testar a paciência, ver os limites do outro. Então, tudo isso é importante. Sandra Pereira, fale. O que me tocou nesse texto, nessa primeira parte, foi justamente quando eles falam que, enquanto houver uma pessoa com qualquer dificuldade, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz sabendo que tem alguém que não tem o que comer, não tem onde dormir. A gente mora aqui em Copacabana, né, e anda pela rua, sempre vê, né, alguém que está em completo abandono ali. Então, enquanto a gente não conseguir resolver essas questões, a gente não vai conseguir seguir adiante no nosso caminho, porque a gente está precisando ainda desse clima para ver se a gente desperta. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E como ele fala no texto, né? Ao próximo mais próximo, não precisa, a gente não precisa ir lá ajudar o mendigo, não. A gente pode ajudar o nosso irmão, pode ajudar alguém da nossa família, pode fazer tanta coisa que a gente precisa se mexer para alguma direção. Né? Isso foi que realmente me impactou. Né? E a gente não vai ser feliz enquanto tiver um infeliz no planeta. Exatamente. Ele fala ali, quando um cai, né? Quando você vê que na humanidade ali, quando alguém cai, a humanidade tomba com ele. Se ergue, a sociedade se levanta. Então a gente vai estar sempre, porque estamos todos ligados, né? E é o fluido cósmico universal, estamos todos ligados, a energia toda conectada, e aí quanto mais pessoas estiverem se melhorando, mais a sociedade vai se levantando e melhorando junto. Por isso que é muito importante aquela história que a gente sempre falou, a história da gente ficar vigiando o pensamento, né? Denise, fale. É o que você acabou de falar, sua, a importância de cada um de nós, né? Cada um de nós. Por menor que seja a nossa atitude, uma atitude pode modificar tanta coisa. Quantas vezes você, com uma atitude pequena, uma coisa, sabe, um sorriso leva tanta gente para cima, né? Um muito obrigada. Pô, poxa, olha, levanta a cabeça, agradece a Deus. Qualquer coisa que você faça, sabe? O que eu achei importante nesse é cada um de nós para fazer, né? Por menor que seja, sabe? Já está fazendo alguma coisa. E aí cresce, né? E é como se fosse aquela pedrinha que cai na água, que vai fazendo umas ondas assim, e vai distribuindo esse carinho para todo mundo, né? Eu acho muito importante isso. Achei muito legal essa parte do texto. Tá bom? Ele fala aqui, vai depender do desejo salutar de nossa parte. Cada um com seu desejo, né? Salutar, saudável, né? De preservar e manter os estados vigentes de relaxamento moral e social. Porque já existe um estado assim, e se a gente não fizer nada, a gente preserva. Vamos manter isso. Mas é que ele fala, como eu falo, cada um se converte em ponte para facultar ao amor, atingir os que estão em todos os lugares. Então, se a gente fizer alguma coisa, um movimento, né? De qualquer ajuda, a gente já está facultando esse amor a ir para outro lado, como ele fala, tem gente que está caída. Se você puxar ele da queda, e aí seja de qualquer coisa, a pessoa está lá, uma pessoa colocou as pessoas pelas ruas, né? É que a gente fala, sempre você dá um sorriso, se alguém vem vender uma coisinha, se você tiver condição, eu sempre dou uma palavra com a pessoa, que bom, aí eu sempre pergunto se tem, tem outro sabor, então eu sempre puxo uma conversa pelo negócio que a pessoa está vendendo, e me interesso pelo que ela está vendendo, porque eu falo, aí depois no final eu falo, bom trabalho para você, porque eu mostro que ele está trabalhando, ela não está pedindo esmola.
está vendendo um negócio porque para me ajudar, para me ajudar. Não, não é para ajudar, você está trabalhando. E aí você está, né? Eu não falo isso, lógico, mas assim, eu dou aquela ênfase. Então, olha aqui, que legal, isso aqui isso é muito bom, isso é legal. Tem muita gente que gosta disso, coisa e tal, e converso sobre o produto que a pessoa está vendendo. E aí depois eu coloco na hora de ir embora, tá, vai com Deus, e bom trabalho para você, porque aí eu gosto de Quando você frisar não bem isso. compra isso, Oi? mesmo que você não compre, quando a pessoa vai embora, eu sempre falo assim, boas vendas. Isso, Porque a também gente fala, pode boas vendas, bom trabalho, é uma coisa. É exatamente, porque aí você tá esse crítica valorizando, né? A gente vai valorizar o trabalho da pessoa. E aí, valorizar quem está trabalhando, exato. entendeu? É muito engraçado que quando você fala isso, a pessoa sempre responde assim, ah, fica com Deus, ou então vai com Deus, né? É muito engraçado, é muito Sempre a pessoa importante. é muito difícil, né, quer dizer, pelo menos comigo nunca aconteceu, da pessoa não dar um retorno de você vê no Agradável. semblante, você vê no semblante, que a pessoa fala, puxa, primeiro que a gente conversar, né? Esse jeito meu de falar toda hora, Aham. e conversar, e dar você já dá uma atenção, mas eu digo isso assim, já, quando as pessoas, não é no meio da rua, assim, me segurando. Se a pessoa está vindo, porque também quando vem muitas pessoas, assim, toda hora, um atrás do outro, também já fico sem dinheiro. Eu deixo sempre 2, 3, 4 e 5 trocados na bolsa na frente, e aí vai estar vendendo. Metrô, vende toda hora. Venha na rua, está passando, aí oferece. Mas não é aquele pessoal que você está vendo que já está vindo em cima da pessoa, porque tem uma coisa que até assusta a gente, né? E nem está vendendo, já está querendo forçar a barra, aí a gente tem que tomar cuidado, porque eu sou muito simpático e tudo, mas tem que prestar atenção, né? A gente não pode também ficar largado. Então, no Rio, a gente sabe como é que é, né? Eu estou falando aqui para nós aí do Rio. Então, assim, eu vou com toda a simpatia e tudo, mas sempre prestando atenção, olhando, né? Ver se tem uma, duas pessoas, geralmente é só uma pessoa, mas vale a pena. É isso que a gente está falando, um pouquinho. Como você falou, um sorriso, é um pouquinho que eu posso dar. E aí, um, R$ 2 que a gente compre, porque aí eu faço questão de comprar, né? Quando é bom assim, porque quando perde dinheiro eu costumo não dar. Tem que ser, a história tem que ser muito triste para eu pegar, geralmente no metrô, conta um monte de história. Eu vejo que a pessoa tem defeito físico, é aleijada, precisa de. Eu falei, poxa, se pessoas, pessoas que eu conheço que estão, né, com o corpo perfeito, não estão conseguindo emprego em nada, que dirá uma pessoa com alguma deficiência, né? Então aí eu já lá dou um dinheirinho quando pede, se eu tenho, né? Para ajudar a comprar isso, comprar aquilo. Pode ser mentira, não posso fazer nada, estou fazendo a minha parte. Mas é esse movimento, não é só o da esmola material, da esmola, não, da caridade material, não é uma esmola. É você fazer a caridade moral, que é a hora que você dá atenção a outra pessoa. E aí você levanta de alguma forma, né? Lógico, e eu também, meu marido de vez em quando fala assim, ah, não precisa não. Eu falo, sempre chamo Jairo, aceita. Quando você for comprar uma coisa, a pessoa tem que sentir que É, ela está trabalhando, como não é você só é doido. fazendo. Eu compro um monte de coisa que eu não vou usar para nada. Eu sempre dou para o porteiro, que eu não vou comer aquelas coisinhas que eu compro lá. Eu dou para as pessoas. É muito raro eu pegar e usar aquilo que eu comprei, porque geralmente são coisas que eu não como, que eu não faço. É muito raro, sempre eu dou para os outros. Então não custa, né? Custa assim de dinheiro, mas para a gente sabe que um, dois, R$ 3 não vai fazer tanta diferença. Bom, agora aqui 8h11. Então, vou continuar. A gente tem bastante coisa depois para comentar. A gente continua. Mais algum comentário? Não, ninguém está chamando aí. Então, vamos lá. Vou botar o texto. É porque eu quero botar um pedacinho de 4 minutinhos do Arthur Valadares, que é muito bonito o texto dele, que ele vai falar, também tendo a ver, lógico, com o nosso capítulo. Então, continuando, aquela hora ele estava juntando todo mundo, né? Aqui. Terminou ele falando, que nesse instante, aí o Nates fala: a nossa meta a atingir hoje diz respeito aos novos rumos que deveremos dar. No caso, que fala mais diretamente à família Félix. Aí agora, tchan, 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 vai começar a chegar o povo. Nesse momento, deram entrada na sala em festa Lisandra, perfeitamente refeita, e Hermínio Lopes, ainda em processo de demorada convalescência, amparados por diligentes enfermeiros da nossa esfera. A Lisandra já estava recuperada, já estava até sem as marcas, né, da lepra, de nada. A jovem aproximou-se dos familiares e abraçou-os efusivamente. Ela é conduzida por Dona Adelaide, enquanto o antigo adversário foi acomodado em local próprio, porque o Hermínio era o obsessor da Alessandra, lembra? Depois ele vai falar o nome de todos eles, eu vou relembrar para vocês como é que foi, que é tanto nome. As emoções do reencontro. Não, peraí. Que enquanto ele foi acomodado em local próprio, o círculo tensioso. Ele ainda está meio sentido, né? Meio assim, não está se recuperando ainda.
As emoções do reencontro sensibilizaram-nos a todos. Todo mundo ficou feliz, né? Até a própria equipe desencarnada, desencarnada, todo mundo trocaram palavras de doces esperanças e sinceras gratidões. Previamente preparada para o momento e bem conduzida pela mente vigilante da avó, Lisandra expressava-se com facilidade, comunicando-se com natural desembaraço. A vitória sobre as lutas aspérrimas havia credenciado para aquela hora de paz e alegria. Acomodando-se entre os pais e segurando ternamente a mão da genitora, por orientação de Dona Adelaide, aquietou-se. Então, ficou aquela festa coisa e tal, agora todo mundo prestar atenção na Tessa. Em seguida, na Tessa prosseguiu. Temos em Lisandra o exemplo que corresponde à parábola do filho pródigo. Sofridas 1000 vicissitudes, resolveu-se pelo retorno ao lar, dispondo-se honestamente a reconhecer os erros originados da intemperança e a refazer as experiências inditosas sob o alto contributo de dor com que se pôde reabilitar. Assim o fez, e os resultados tornaram-se-lhe abençoada conquista de reconforto e felicidade. A gente vê aqui que ela não só, que a gente sempre pensa, vai ficar doente, então a lepra veio para limpar tudo. Mas ele está deixando claro, não só a parte da dor, porque a Lisandra teve o momento da volta da doença, que antes ela até não estava ajudando muito, né? Vocês lembram que ela não tinha muito, não queria ir para o centro, coisa e tal. Mas depois que ela mudou o modo de ser, foi participando, e ajudava lá nos enfermos onde ela estava internada, começou a frequentar né, a Lisa, que era amiga dela, começou a fazer com que ela frequentasse, ou então estudasse o Evangelho. Resumindo, ela também se modificou. Então, isso que ela conseguiu chegar e voltar desse jeito aí, né? Porque senão ela não estava tão bem ainda, só porque ela teve lepra. Não era essa a história. A história é que ela realmente se modificou, e tendo esse contributo de dor, que se reabilitou, mas que também, pelo que ela assim fez, resultado, tornou uma abençoada conquista. Entretanto, muito ainda deve ser feito. Aquela história dela também é uma história sinistra, né? Cessada a dívida, surge a hora dos investimentos em relação ao futuro. Ela ficou faltando resgatar algumas coisas com algumas pessoas. Desafetos e vítimas rogam oportunidade de crescimento e redenção. O nosso Hermínio, quanto ela mesma, carece da bênção de um novo corpo, devendo, porém, seguir-lhe à frente, o Hermínio, né, aguardando-a no lar, na mesma família, para que a fraternidade legítima lhes anule as últimas experiências do sexo em desvario e o amor real se lhes alte nos corações. Então, o Hermínio agora vai nascer primeiro, logo em seguida vem ela como irmã, para que esse sentimento de fraternidade vai fazer sumir aquele sentimento, né, do sexo em desvario e mais o pensamento que eles tinham diferente. Então, seria essa a salutar oportunidade de reunir novamente Jorge, que era o Rafael, né? Anete, que é a Lisandra, Hermínio, que era o obsessor da Lisandra, e Jules, que era o obsessor do Rafael. Que o Rafael, não, o Jorge, aliás. O Jorge enterrou o Hermínio, lembra? Enterrou vivo lá na parede, porque pegou ele no flagra com a Lisandra. Então, ele enterrou ele ficou com ódio e que ele prendeu para morrer encarcerado. Ele morreu naquela parede lá, em frente ao armário. E o Jules, que era o obsessor do Rafael, ele, para vocês lembrarem, era aquele homem que foi casado com a Louise, e aí o George, naquela época mesmo, ele desejou a Louise, quis fazer de tudo para ficar com ela, aí prendeu o Jules por causa de uma dívida, né? E prendeu ele morreu na prisão. Prendeu para ele morrer realmente lá naquela situação. E no caso, a Louise, que também morreu, né, muito mal, né, sabendo que o marido estava lá preso e ela não quis ficar com o George, e ela foi por um convento, né? E lá também ela morreu, mas acontece que ela conseguiu perdoar. Ela perdoou o George, Rafael, né? E evoluiu. E quando conseguiram fazer naquela reunião mediúnica, chamaram o Jules, né? Deslindaram ele do Rafael, ele foi recebido por ela, pela Luísa. Se você lembra, foi até um capítulo bonito. Ela vem, recebe ele, leva ele nos braços. Então, aí vamos ver o que vai acontecer. Vai reunir novamente. Na verdade, o Jules aqui ele não apareceu nesse capítulo aí, não. Aí a gente vai ter
uma conclusão. Que aqui, no caso, quem vai nascer é a Lisandra, que é a Nete, e o Hermínio vão nascer do casal, que agora a gente vai ver que é o Gilberto e a Tamires. E aí ele fala, essa é uma oportunidade de reunir novamente eles quatro, né? No caso aqui, vai ser primeiro os três, enquanto as mãos de Ermelinda e de Dona Artemis pudessem enflorescer-se no carinho aos sobrinhos netos e aos netos, respectivamente, que lhe chegassem como coroamento da jornada de lutas ditosas. Todavia, sem qualquer imposição ou violência aos propósitos do nosso Gilberto Tamires, uma trama edificante dos destinos, olha a trama do destino de novo, abrilharia novas perspectivas para a felicidade futura de todos. Necessário, se não indispensável, que os erros cometidos em existências pretéritas, através de outros corpos, sejam devidamente reparados. Aí na testa calou um pouco. Aí a Epifânia, inspiradamente, se acercou de Gilberto Tamires e segurou as mãos deles e interrogou. Então, serão os filhos dos seus corpos, porém pupilos dos nossos corações. Que dizem? A Tamires estava visivelmente emocionada. Olhou para o Gilberto estava constrangido, reticente, e ela falou: O que não farei por amor? Sempre anelei pela glória da maternidade, e já pensava em tornar-me mãe da carne alheia, caso não pudesse ser honrada em mim mesma. Penso que o lar somente se completa quando deixa de ser a casa dos cônjuges para tornar-se o ninho abençoado da família. Não receemos, meu amor, ela fala para ele, né? O perdão que não possibilita reabilitação é anestésico da consciência. E o espírita que mantém receios de qualquer natureza ainda não encontrou Jesus. Essa frase aqui ela serve para tudo na vida. Eu achei perfeita essa frase, assim, é assim que eu penso exatamente. Então a gente tem que lembrar disso, que o espírita que mantém receio de qualquer natureza ainda não encontrou Jesus. A voz clara timbrava a modulação evangélica da cristã decidida e fiel ao Senhor. Hermínio e Lisandra fixaram os olhos ansiosos no futuro genitor, enquanto o silêncio aguardava. Gilberto ergueu-se e, dirigindo a palavra ao mentor e o olhar aos candidatos à reencarnação, respondeu: Neste sagrado teto, onde vigem o amor e a caridade de nosso Pai, não se pode refugiar a covardia nem a hipocrisia. Todos conhecem as minhas imperfeições. Por um momento rápido, me assaltaram receios e tristezas, decorrentes da inferioridade que me é peculiar. A oportuna interferência da esposa querida encorajou minha decisão. E, muito sensibilizado, rogo a vossa ajuda, amado benfeitor, suplicando ao Senhor de todos nós que nos conceda, a mim e a minha esposa, a honra que reconhecemos não merecer de podermos receber os irmãos Hermínio e Lissandra de volta ao corpo e à ternura do nosso coração. Não pôde continuar, embargado pela emoção do momento e da responsabilidade que assumia. E aí o Natércio fala: Louvado seja o Pai Celestial. O senhor Rafael e Dona Artemis abraçaram o filho e a nora, o mesmo fazendo os familiares de Tamires também, parabenizando-os. Lisandra e Hermínio foram carinhosamente saudados pelos demais amigos presentes, enquanto os comentários entreteciam consoladoras considerações em torno do porvir. Epifânio dialogava com o instrutor espiritual e a alegria geral era o selo da misericórdia do Cristo em todos os espíritos. O irmão Natércio acercou-se dos futuros pais e esclareceu-lhes que, no transcurso daquela mesma semana, ele e nós iríamos em visita ao seu lar, a fim de darmos início ao processo reencarnatório de Hermínio, que seria seguido posteriormente por Lisandro. O senhor Rafael, com muito respeito e emotividade, perguntou ao mentor atento: Os meus olhos carnais verão um neto e alcançarão a chegada da netinha? Aí o Natércio fala: Como não? Está programado que as suas mãos doridas deverão unir as duas ternas mãos deles nos primeiros encontros da fraternidade e ajudá-los no amor ao nosso Pai. Após a tormenta demorada, chega a paz da bonança tranquilizadora. Aí o Rafael também pergunta a ele: Eu poderia saber algo em torno de Jules Henry, a quem tanto prejudiquei? Como ser-lhe útil ajudá-lo? Aí o Natércio vai responder: Já retornou à Terra e passará pela aduana da porta do seu coração em momento próprio. Então ele deixa aqui só essa informação,
que o Julius vai passar pela vida do Rafael em momento próprio. E aí ele fala que a mais eficiente forma de auxiliá-lo é prosseguir ajudando em cada irmão do caminho a humanidade inteira. Então, o que está colocado aqui? Que ele vai aparecer como um irmão do caminho, como um filho, como uma criança, seja lá o que for que vai aparecer, que se ele continuar ajudando todo mundo, ajudando a próxima, um desses que ele vai ajudar vai ser o Jude Henry. E aí na testa, né, mostrando na face dele um delicado sorriso. Ficou esse mistério, mas é exatamente isso que a gente, né, tira a conclusão. Chegava o momento da despedida, do encerramento da reunião. O dirigente espiritual, ante o rumo que estava traçado para a família Ferguson, pediu-nos expressar, através da oração, o júbilo de todos, naquele instante de todos. Sem qualquer delonga, recolhemos-nos com verdadeira unção e oramos. Divino benfeitor, amanhece em nossos caminhos. As sombras da noite moral insistente diluem-se ante a claridade que nos visita. Em todos os trâmites de dor e inquietação, foste a nossa segurança e o nosso apoio. Sempre experimentamos a dita de fluir a tua presença. No dia novo, segue conosco, Jesus, a fim de que não nublemos com a treva teimosa que ainda perdura em nós por culpa nossa. Se não pudermos alcançar, por enquanto, os picos dourados, os tentames da ascensão que nos destinas, faculta-nos embelezar as escarpas, a fim de melhorarmos a paisagem para os que vêm, corajosos, depois de nós. Se não conseguimos o êxito por nossa imprevidência, enseja-nos, sibílicos, né? Ao menos a sabedoria que impede o acompliciamento com o crime. Não nos conceda a hora vazia, a fim de que a ociosidade não nos entorpeça o caráter. Nós que temos vivido em fugas incessantes, agora te suplicamos a coragem e o destemer para o avanço do espírito robustecido pela fé e dignificado pelo sacrosanto sentimento do amor. Permite que façamos sempre segundo a tua e não a nossa vontade, por seres do caminho, a verdade e a vida que todos anelamos. Senhor, despede-nos em tua santa paz. Lá fora, em festa de luz e cor, a noite estava em retirada. Novos rumos nos convidavam a prosseguir com Jesus, aguardando o futuro. Novos rumos é o nome do capítulo e esse é o fim do livro. Vamos passar para os comentários, que aí são só comentários mesmo, que foi falando sobre o livro, né? Na verdade, o que eles colocam aqui? Que nesse livro nós recebemos mais uma vez um convite que nos chega pela ilustração de fatos que também representam a nossa história. A gente sempre fala que isso poderia ser qualquer um de nós, né? Então, a gente vai conhecendo esses fatos, essas histórias, e a gente vai também nos colocando, né, no lugar. Miranda nos ensina que o sofrimento é consequência das condutas pretéritas. Podemos observar os outros, né, nessas histórias, que a gente viu nessa história, e aprender com essas histórias, constatando que tudo que vivemos hoje representa e caracteriza o que fizemos no passado. Assim, podemos compreender o porquê da dor que nos visita. A doutrina espírita nos oferece as ferramentas do conhecimento e do entendimento, que nos dá força para mobilizar nossas energias da fé. Ser espírita nos ajuda a construir uma personalidade mais resistente. Chegou o momento de apressarmos nosso progresso moral. Na tese, ressalta que Jesus não é o símbolo estático do homem vencido. Muitos pensam assim, tipo, aquele Jesus que está na cruz, né? O nosso Jesus é um Jesus vivo, então, né, na doutrina espírita. Então, ele fala que ele representa uma representação dinâmica de um herói vitorioso em todas as frentes de batalha. Precisamos ter a certeza da constante proteção divina e total confiança em Deus. Então, isso aqui, gente, é para frisar, deixar claro, lembrar sempre que nós temos que ter certeza da proteção divina e a total confiança em Deus. A Tamires falou que o espírito que mantém receios de qualquer natureza ainda não encontrou Jesus. Então, lembrem também sempre dessa frase. Chegou o momento de aceitarmos o convite de Jesus. Agora eu vou dar uma paradinha e colocar esse vídeo, que é muito legal, são 4 minutinhos só, que está falando bastante coisa. Deixa eu ver aqui, share sound.
Eu vou aumentar, tá bom? Não é mais tempo, e isso nos afirma o Consolador em cada uma de suas páginas. Não é Ah, essa propaganda que não tem, sempre tem, né? Nesse momento, Quando eu ligo o vídeo, milhões de aparece crianças propaganda. sofrem de desnutrição Calma, amigo. severa. E você vai- agora já sabe, não dará certo. Os recursos da revelação, da instrução dos nossos maiores. Dentre eles, o maior de todos, o Cristo. Não é mais tempo, e isso nos afirma o Consolador em cada uma de suas páginas. Não é mais tempo de evoluirmos só assim, batendo cabeça na expressão popular. Batendo em uma parede ou outra das balizas da dor que vão nos limitando às fugas ao dever, o distanciamento da lei divina. Nós podemos, sim, endireitar os caminhos, fazê-los menos curvos, evoluindo conscientemente, como nos dizia o grande Honório Onofre de Abreu. O Espiritismo propõe-nos uma evolução aliada à consciência, à maturidade. Com o Espiritismo não é mais apenas o que não fazer, não é mais apenas o que fazer, é como fazer melhor. Não nos basta mais buscar um terreno fértil, é preciso buscar o terreno fértil que amplia a produção, como na parábola do semeador. Isso só o consegue, só o alcança o espírito que abraçou a evolução consciente, servindo-se das luzes do alto para evitar experimentações desnecessárias, curvas, inúteis, estéreis, sendas já tão percorridas por nós, mas que insistimos em tomar outra vez, em voltando à experiência material. É o que Emmanuel está nos dizendo. Para muitos, a vida continua sendo simples experimentação, mas pouca escolha consciente do que se busca. Porque não é por acaso que uma das primeiras perguntas de Jesus aos discípulos seus que buscavam, outrora discípulos do Batista, é: que buscais? Se eu adentro o universo do Evangelho, sem saber responder essa pergunta para mim mesmo, de que me tem servido o Evangelho? De que me tem servido o Espiritismo? Se ele não tem qualificado as minhas escolhas ante não mais a simples crença, mas a certeza do que vem depois, do que nos espera logo ali, seja na matéria ou além dos pórticos do sepulcro. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Então, voluntariamente nos trilhos da insensatez. Uma coisa, aprendemos com a doutrina espírita, é o equívoco cometido no clima da ignorância, da falta de recursos ainda para o devido discernimento. Esse faz parte, é inerente à evolução. Agora, o equívoco voluntário, esse é o que nos complica. Porque é o que está lá em O Livro dos Espíritos. É preciso passemos pela fieira do mal para progredir? Do mal, não. Da ignorância, sim. Agora, o mal é a escolha voluntária por caminhos de insensatez, quando já tenho elementos para discernir. Eis o grande problema. Por isso, a nós espíritas, a responsabilidade alcança alturas jamais antes experienciadas. Pelo nível de discernimento que essa doutrina do bom senso, a refletir o seu codificador, nos proporciona. Prossegue, Emmanuel. Pronto, que a gente dá uma paradinha. Arthur Valadares, ele é um show. Vou botar até o link para vocês. Deixa eu chamar aqui de novo o resto do texto. Botar o link para vocês dessa palestra, porque para mim, atualmente, é um dos melhores expositores espíritas que consegue traduzir e de dentro sai aquilo brota dele, né? Então aí é aqui o nome do vídeo. Vou mandar para vocês o link depois para falar sobre a evolução consciente, que a gente comenta sempre aqui, né? Você vê que ele, em poucos minutos, foram 4 minutos que eu passei, ele resumiu, sei lá, vários estudos que nós fizemos aqui, ele resumiu ali um texto que falou sobre tudo. Agora também foi colocado lá sobre... Su, Oi, peraí, vou terminar o texto, depois a gente comenta. Peraí, tá? Isso aqui é o restinho dos comentários ainda, do referências. Foi colocada a referência da Epístola de Paulo aos Romanos, que é a gente ter, né, vamos vibrar na esperança aí, né, ter uma impulsar, dar um ânimo, né, o pessoal alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esse é o recado do Paulo.
E esse salmo, que não é de Davi, Davi acho que tem perto de 70 salmos, e essa família de Asaf aqui também tem vários salmos, esse 82 vai colocar, você vê que isso é bem antes de Jesus. E olha só como eles já falavam essas coisas nesse Salmo 82. Deus levantou-se na Assembleia Celeste. Ele julga os juízes. Até quando continuarão a julgar sem justiça e a considerar as pessoas segundo as aparências? Saiam em defesa dos órfãos e dos pobres, em favor dos aflitos e necessitados. Livrem os miseráveis e infelizes das mãos dos homens perversos que os oprimem. Eles não sabem nada da justiça divina, nada percebem e andam como cegos. Os fundamentos da sociedade estão abalados. Eu tenho-vos dito que vocês são deuses, que são filhos do Deus Altíssimo. Mas perante a morte, vocês são simples humanos, hão de morrer um dia como os grandes da sociedade. Agora, olha, gente, isso aqui é não sei quantos anos antes de Jesus. Jesus fala isso tudo aqui, quer dizer, isso já era uma, né? Dentro da lei já vinha, né? A gente sabe que os hebreus eram de Deus único, tudo, e esses aqui são geralmente chamados de profetas. Tudo que ele falava, você vê, você considerar a pessoa segundo a aparência, vai ajudar órfão, pobre, aflito, necessitado. Então, você, parece que foi Jesus que falou, né? Mas não foi. Inclusive, vós sois deuses, que todo mundo acha que foi Jesus que falou. Somente isso já estava nesse salmo de Asaf. Eu me lembro que eu peguei isso, esse salmo, porque eu escutei que o vós sois deuses. Falei, gente, eu sempre achei que foi Jesus que falou primeiro, e não foi. Então, gente, isso aqui já está há muito tempo chamando a gente, já está na hora de tomar um sacode. Deixa eu ver, terminou aqui, agora eu vou passar para nossos comentários, tá bom? Fala. Antes de comentar, esse rapaz, o Arthur Valadares, ele é tão parecido com o Haroldo, eles são parentes? Quando ele começou, todo mundo achava que ele era filho do Haroldo. Ele já começou a fazer essas palestras e aparecer muito, ele deve ter, sei lá, talvez que eu tenha conhecimento, uns 8, 6 anos, talvez. Mas ele é assim, Eles são Haroldo no parentes, início. não, que um é de Belo Horizonte e o outro é do interior de São Não, Paulo. não são parentes nada. O pessoal brincava dizendo que ele era filho do Haroldo. E o jeito, porque o Haroldo É, ele era muito assim também, né? O Haroldo trazia muitas passagens e tudo. Mas o Arthur ele tem uma sensibilidade maior, sabe? Não sei se vocês conhecem. Eu, O pessoalmente, Haroldo é assisto esquisito, tudo né? que o Haroldo Ele é que o Arthur mais faz. suave. Oi? O Haroldo, Fala, Denise, não estou te ouvindo. Congelou, gente. Oi, voltou? Alô, voltou aí?